Olá pessoal, tudo bem? Como estamos? Nessa semana nós vamos tratar então sobre um dos últimos episódios da nossa série aqui, sobre história, sindicalismo e saúde, pelo menos desse primeiro tema, que é a questão do trabalho. Hoje nós vamos tratar sobre a história do sindicalismo bancário. Novamente um tema muito amplo, né, muito complexo. Vocês vão ver que eu vou centrar mais fogo na nossa própria história, na história do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre Região, que ela é uma história muito rica, mas a gente tem que falar um pouco sobre de como tudo isso surgiu. Então, antes que eu me esqueça, né, vocês estão no projeto A Gente Se Cuida, né, dentro da série História, Sindicalismo e Saúde. Então, se você não curte o nosso canal ainda, né, dá um likezinho ali, curte, tem muita coisa legal sempre acontecendo. Nossas lives todas as segundas-feiras, nossos vídeos aqui, tanto essa série que eu estou aqui apresentando para vocês, como outras, tem as dicas de filme, tem muita coisa bacana. Então, se você gostou do videozinho, dá um likezinho também, porque mais gente acaba sabendo, né, e consequentemente quanto mais a gente espalha as nossas informações que são de interesse do trabalhador, melhor. Bom, feito esse pequeno preâmbulo, vamos agora falar então sobre esse tema que, vamos por assim dizer, é um tema bem complexo e que eu estou pensando aqui com os meus botões como é que eu vou falar dele em 20 minutos. Bom, gente, de certa forma, a gente tem que agradecer, como eu falei no vídeo anterior, né, ao governo Getúlio Vargas, que após, né, a década de 30 ali, após a virada de 1930, ele começa a organizar a consolidação das leis do trabalho, vulga CLT. Então, assim, porque antes da Revolução de 30 nós não tínhamos, tinha um bando de leis, né, mas elas não eram consolidadas, inclusive isso dava uma confusão de interpretações, não tinha justiça do trabalho, isso era uma coisa que não existia. Então, normalmente, todas as vantagens, né, elas eram sempre do empregador, nunca do trabalhador. Então, não preciso dizer que isso gerava todo tipo de injustiça possível e imaginável, todo tipo de violência contra o trabalhador, e volta e meia elas explodiam em greves, revoltas. O que o Getúlio fez com isso? O Getúlio, como ele tinha um projeto de desenvolvimento de nação e ele já tinha uma experiência de apaziguamento com o fim da Revolução Federalista, porque no final ele foi um dos caudilhos no Rio Grande do Sul que teceu o fim, né, o fim lá do borgismo, né, que é o governo do Borges Medeiros, e consequentemente acabou unificando todos os líderes políticos da época no Rio Grande do Sul. Ele tinha uma certa experiência em lidar com esses conflitos. Ele percebeu que ele teria que criar um estado de bem-estar social, né, para que o trabalhador ficasse conectado a esse estado de bem-estar social e não se revoltasse. Né? Então, a partir daí, o primeiro ponto foi planificar as leis do trabalho, regulamentar sindicatos e, consequentemente, criar mecanismos de proteção do trabalhador. Então, entre os muitos que ele fez, ele criou Previdência, né, além educação universal, Previdência, saúde universal, todas aquelas coisas que tinham acontecido lá no século XIX, na Europa, né, e no início do século XX, acabou chegando na década de 1930 para cá. Então, dentro desse bojo é que surgem os sindicatos bancários. A maioria deles foram fundados entre o final dos anos 20 e o início dos anos de 1930. E sempre a regulamentação de acordo coletivo dos bancários, ela sempre foi diferenciada. Por quê? Porque nessa época tu não tinha ainda automatização, tu não tinha mecanização no trabalho bancário, ele era extremamente complexo, exigia um grande número de pessoas e ele não podia parar. E, obviamente, ele era o cerne do sistema financeiro como um todo. Ainda é hoje, né? Então, a diferença só é que os bancos não precisam mais tanto de pessoas como precisavam de antes. E o Getúlio sempre teve essa ideia de que havia necessidade de ter uma instituição financeira forte para que tu tivesse condições de fazer com que o país se modernizasse, principalmente se industrializasse. Então, por quê? Porque tu não tinha, até o advento do getulismo, tu não tinha industrialização pesada no Brasil. Tu tinha pequenos pontos de industrialização. Muitos aqui em Porto Alegre,
a maioria em São Paulo, alguns no Rio de Janeiro, outros em Minas, mas não tinha, assim, por exemplo, siderúrgicas, não tinha o que a gente chama de indústria pesada, porque a indústria é dividida em indústria de base, que é a indústria pesada, indústria de substituição e indústria de replicação. Tá? Então, a industrialização de base é aquela que produz a matéria-prima. Né? Então, assim, a industrialização de substituição é aquela que produz as máquinas que produzem máquinas. E a industrialização de repetição é aquela em que tu tem um padrão e a partir desse padrão tu produz outras peças em massa. Essa industrialização de repetição ela já existia no Brasil. Tá? Então, a exemplo disso é a Ford, que se instala logo após a Primeira Guerra Mundial no Brasil, né? E agora ela foi embora, né? Então a gente estou usando esse exemplo porque ele é bem pertinente. E ela era uma indústria de repetição. Por quê? Porque nada era fabricado aqui, não tinha alto forno para fundir as peças, estampar elas, então elas vinham pré-fabricadas da fábrica principal nos Estados Unidos, né? Então, e ela era simplesmente montada aqui a partir de um padrão. Então isso é chamado de indústria de repetição. Então o Getúlio ele se deu conta de que era necessário fazer uma industrialização que fosse extremamente pesada e para isso ele precisava de capital. Então, assim, no Rio Grande do Sul, quando ele foi governador, o que ele tratou de fazer? Ele tratou de criar um banco estadual, que é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, que substituiu o Banco Pelotense, né, e o Banco da Província, que quebraram no crack de 1929. Né? Então, aquela famosa frase de um livro que uma das nossas oficinas literárias editou, acho que em 2007 ou 2008, não lembro agora, junto com o professor Alci Cheuiche, que é O Banco Não Dá Bom Dia, era uma frase que foi estampada, né, quando houve a insolvência do Banco Pelotense, né, então colocaram numa parede na sede do banco, né, dizendo que olha, né, o banco não dá bom dia, né, estamos fechados, fechamos, né, e as pessoas tinham dinheiro ali, e o dinheiro ele era posto em espécie, ele não era numérico, não era um algoritmo numérico, enfim, né, ele estava ali de forma real, dentro do cofre da agência, a pessoa não teve mais acesso a ele, porque, enfim, tudo foi devorado pela falência do banco. Então, gente, esse trabalho, né, que os sindicatos começaram a fazer, num primeiro momento, tinha a ver com a questão propriamente dita da luta por uma carga horária justa. Então, assim, a primeira luta sindical bancária, isso já lá na década de 40, né, entre a década de 30 e a década de 40, era uma garantia do emprego e também a questão da redução da jornada para 6 horas. Isso era algo extremamente importante, né? Porque a categoria trabalhava 8, 9, às vezes até 10 horas. Né? Então, principalmente por quê? Porque tu não tinha máquinas que faziam, por exemplo, compensação. O processo de tu movimentar uma conta ele era extremamente complexo. Né? Então, assim, por quê? Porque tudo era manuscrito em livros, né? Eram chamados de livros tomo. Então, tu tinha um livro razão, um livro caixa, um livro movimento, um livro transporte e por aí vai. Então isso, a retaguarda de um caixa, até ali a década de 60, ela envolvia no mínimo além do caixa umas 10 ou 12 pessoas que faziam a escrituração desses movimentos de conta. E é por isso que até hoje o bancário básico ele é chamado de escriturário. Por quê? Porque a pessoa escrevia em livros. Né? Então é daí a origem, aí a origem do termo. Então, pessoal, para vocês terem uma ideia de como essa questão das 6 horas ela foi importante, que em 1945 se organizou uma greve em que essa greve, inclusive, ela foi duramente reprimida. Né? Então, assim, pessoas morreram em função da questão da jornada de 6 horas, até que os bancos resolveram, enfim, dada a pressão, dado o tempo que as movimentações ficaram paradas, né? E a questão da repercussão das mortes na sociedade civil, eles trataram de bueno, né? Então vamos lá, vamos respeitar os caras, vamos começar a fazer acordos coletivos de acordo com o que manda o figurino, com o que eles querem, porque a gente não pode ter o trabalho do banco parado. Então, assim, pessoal, são 3 coisas que, por incrível que pareça, elas não podem parar dentro da sociedade capitalista. É o sistema financeiro, o sistema de transporte e o sistema de serviços de água, luz, telecomunicação. Se esses 3 pilares eles param, a sociedade colapsa. Né? É uma coisa inacreditável, ainda mais nos dias de hoje,
em que nós somos ultra dependentes das máquinas, principalmente dos celulares, né? Porque, enfim, são meios de comunicação que são muito mais que um meio de comunicação hoje, né? Então, e o dinheiro, ele é fundamental. Se o dinheiro para, né? Então tu não tem condições de comprar as coisas, e isso que eu quero alertar para vocês, de como uma greve dos bancários é uma coisa importante, e essa é a razão pelas quais os bancos, eles têm uma construção muito forte de dar mais direitos ao trabalhador bancário do que em outras categorias, porque eles morrem de medo da força que o bancário tem. E isso é uma característica constante da história de vocês, trabalhadores bancários, né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que afirmar. E claro, né, surgem também o trabalho no banco, ele tem uma pressão muito grande, principalmente no momento em que o banco começa a diversificar os seus serviços. Então, porque o banco ele tinha uma linha de produção fordista, né? Então, ou seja, o Fordismo, como é que tu trabalha a linha de produção? Como assim, cara? O banco não é uma fábrica? É uma fábrica de fazer dividendos no dinheiro. Então, essa brincadeirinha que eu falei agora aqui, que eu dei o exemplo, né, de como é que o movimento do dinheiro entra. O dinheiro entra no caixa, ele vai escrito num livro, depois vai escrito em outro, depois vai escrito em outro, e o dinheiro vai se movimentando fisicamente até o cofre do banco. Isso é uma linha de produção fordista. Ou seja, né, tu tem ali, ou seja, para chegar do caixa, né, do operador do caixa até o tesoureiro, tu tem uma linha de produção fordista, né? Então, assim, só que ela, claro, não é uma fábrica, mas é uma linha, entenderam? Então, assim, na mesma forma que uma padaria, tu também poderia ter uma linha de produção fordista, né? Por quê? Porque, bom, a massa é feita por uma pessoa, depois ela é sovada por outra, depois ela é assada por outra, e depois ela é enfeitada por outra e embalada por outra. Isso é uma linha de produção fordista, gente. Então, assim, ó, existem algumas reminiscências do trabalho fordista ainda dentro do trabalho bancário. Porém, após a Segunda Guerra Mundial, e isso é uma coisa muito importante, isso impacta na vida do sindicalismo também, quando o Japão ele é derrotado na Segunda Guerra Mundial e ele renasce, vamos por assim dizer, principalmente do ponto de vista industrial, e ele se transforma num dos pilares do capitalismo moderno pós-guerra. Os caras se dão conta de que, como eles têm muita gente, né, e essas pessoas elas têm um nível de escolaridade, um nível de esclarecimento que ele é muito maior, porque a cultura japonesa ela é milhares de vezes mais antiga do que a nossa ou do que a europeia. É aquela velha história, né? Então, enquanto os japoneses e os chineses já estavam discutindo às vezes questões filosóficas, artísticas, extremamente importantes, o povo na Europa ainda estava coçando as costas com graveto, né? Então a gente tem que se dar conta dessas coisas às vezes, né? Então não era muito fácil tu lidar com o trabalhador através de uma linha de produção fordista. Os japoneses produziram o Fordismo até o fim da Segunda Guerra Mundial na base do fanatismo, na base da religião shintoísta, na base que era uma religião que cultuava o imperador, né? Então, assim, o imperador japonês era visto como um deus, né? Então, se vocês se lembrarem do imperador Hirohito, né? Chegar perto do imperador era praticamente uma coisa impossível, ainda o é hoje. Embora, né, o imperador, o Japão é uma monarquia constitucionalista, né? Então, constitucional, perdão. Então, tu não tem a ideia do imperador como mais um ente divino, mas ele ainda é uma figura muito importante dentro dessa lógica. E, bom, já que tu não tem mais um mecanismo militar de coerção, tu não tem mais uma ditadura, né? Porque o Japão, no final das contas, ele era uma ditadura militar, né? Então tu não tem mais a ditadura militar, tu tem um governo democrático. Como é que tu faz o trabalhador trabalhar com alto índice de produtividade e, consequentemente, com alto índice de eficiência? Tem que mudar o sistema da linha de produção. E aí os japoneses criam especificamente a fábrica Toyota, né, de automóveis. Ela cria um novo sistema onde o trabalhador não se enxerga. Então, ou seja, que é o toyotismo sistêmico. Então, assim, o sistema Toyota ele faz com que a produção
ela seja, vamos por assim dizer, diversificada em células. Então, tu tem, na verdade, um conjunto que trabalha um aspecto da linha de produção, outro que trabalha em outro, e as peças são constituídas de uma forma, dentro dessa linha, em que na linha final elas simplesmente são encaixadas. Então, ou seja, tu já não consegue mais enxergar o trabalho do outro, tu não consegue enxergar a dor do outro, tu não consegue enxergar a individualidade do outro. Por quê? Porque tu só consegue ver as pessoas que fazem o mesmo trabalho do que tu e o teu chefe. Então, assim, que é um chefe de setor. Esse sistema, na medida em que a tecnologia ela foi avançando e foi se robotizando, principalmente com o advento ali da microinformática entre os anos 60 e 80 do século 20, e isso caracteriza a terceira revolução industrial, que é o fato que tu tem a invenção do transistor e a invenção do microprocessador. Na medida em que tu tem essas duas invenções, que elas certamente daqui a 100, 200 anos elas vão ser consideradas pelos historiadores como um ponto de virada dentro da nossa própria história, porque tu produz conhecimento muito mais rápido com essas invenções, porque daí tu tem o advento da eletrônica, tu tem consequentemente a automatização dos processos. Então, essa linha de produção ela vai se transformando num neo-toyotismo. Então, ou seja, por quê? Porque agora tu tem trabalhadores que são extremamente especializados em constituir máquinas, né, em operar máquinas, robôs. Então não tem mais gente pegando as peças com a mão e inserindo e aparafusando como Charles Chaplin nos tempos modernos. E isso também se refletiu nos bancários, pessoal. Isso também se constituiu como uma forma de construção, né, de um novo fazer bancário. Hoje todos vocês, bancários que me assistem, estão dentro de toyotismos sistêmicos, né? Vocês não conseguem mais enxergar o trabalho bancário como um todo, vocês enxergam uma parte de vocês. Se tu é, por exemplo, se tu é do Banrisul e tu é, por exemplo, um escriturário, tu enxerga as tuas tarefas, mas tu não pode executar a tarefa de um operador de negócios, por exemplo, né? Tu tem que ter um curso, tu tem que ter uma especialização interna do banco para poder operar negócios, né? Embora a gente saiba que às vezes até acontece, tu vai lá, vende uma coisinha ou outra, mas enfim, quem opera a carteira não pode ser caixa. Quem é caixa não pode operar a carteira, teoricamente, né? E isso não existia antes. A pessoa, se ela tivesse aptidão, ela poderia subir de contínuo, que era uma das profissões antigas do sistema bancário, que era o sujeito que levava notas e pré-anotações dos livros de um lado para o outro, dentro da linha de produção fordista. Tu poderia ser do contínuo, que, vamos por assim dizer, equivale ao office boy hoje, até o gerente geral, né, do banco. Poderia. Né? Mas hoje em dia isso não acontece por causa do toyotismo. Por quê? Porque tu precisa de competências, tu precisa de conhecimentos, tu precisa de saberes específicos. E isso é uma arma de violência organizacional. Por quê? Porque tu tem obrigatoriamente embutido um mecanismo de competição dentro do toyotismo. E o advento da tecnologia piorou isso. Por quê? Porque tirou o aspecto do bancário enquanto ente burocrático, ou seja, carimba documentos, escreve, né, faz escrituração bancária, para transformá-lo numa espécie de ente multitarefa, que faz esse trabalho, embora a máquina tenha substituído uma boa parte deles, mas que também vende, que também atende, que também escuta. Então isso faz parte do toyotismo. E nesse interim é que o sindicalismo teve que se reorganizar. Então por quê? Porque basicamente, até a década de 60, o que os sindicatos eles cuidavam? Eles cuidavam basicamente de um serviço social que os sindicatos tinham, que é um advento lá do sindicalismo do Estado Novo, que eu falei no período anterior, em que tu tinha, por exemplo, o nosso sindicato aqui, ele tinha um serviço odontológico, né, com dentistas, então, ou seja, e era um serviço muito completo, ele tinha inclusive próteses, ele tinha parte protética, tinha parte ortodôntica, né, então, ou seja, não era simplesmente um pequeno consultório dentário em que a pessoa ia lá e obturava uma cárie, ela poderia fazer tratamentos complexos. Nós tivemos, por exemplo, um Montepio de mútuo-socorro dos bancários. Então
esse Montepio, ele literalmente pagava os salários das pessoas que eram demitidas, né, uma espécie de seguro. Então, assim, tudo isso foi destruído com a ditadura militar. Por quê? Porque os militares, na medida em que eles promulgaram o AI-4 e depois o AI-5, eles interviram no sindicato num primeiro momento, em 1968, né, e depois o fecharam. Então, os sindicatos ficaram fechados ou operando no subsolo, vamos por assim dizer, durante muito tempo. Então, assim, para vocês terem uma ideia, nós temos uma lacuna na própria história do nosso sindicato, da história miúda, como eu digo, que é aquela que é documental, a história das pessoas, que é um gap praticamente de 20 anos. Então, assim, por quê? Porque a documentação ela foi perdida, ela foi queimada, muitos documentos foram destruídos quando se soube que haveria intervenção, porque para os militares e para os órgãos de repressão não saberem exatamente o que o movimento sindical estava planejando, enfim, quais eram os seus planos. Então as pessoas foram presas todas ali muito rapidamente, né? Então assim, e de uma forma muito contundente. Então assim, o interventor foi chamado no sindicato no primeiro momento simplesmente para que ele mantivesse operando alguns sistemas sociais do sindicato, né? Mas a luta sindical mesmo ela acabou durante um período muito longo de tempo, né? E até que surge o novo sindicalismo. E esse sindicalismo, sim, né, é que ele fala, na verdade, ele fala sobre o que nós estamos acostumados a ver hoje, que é essa ideia do sindicato cidadão. Né? Então, gente, e é sobre isso que nós vamos falar no próximo bloco. A minha ideia era encerrar nesse aqui, mas não deu, né? Já deu 21 minutos de vídeo. Como eu falei, em 15 minutos é impossível falar um assunto tão complexo como esse, né? Eu espero que tenha ficado claro para vocês até aqui, né? Vamos continuar em seguida no próximo vídeo, tá bom? A gente se cuida. Tchau, tchau.